Olá, darlings! Estou aqui de novo, mais um momentinho nosso. Hoje, para falar sobre Celine Dion, esse já é o terceiro vídeo que vai falar exatamente sobre o final dos anos 90 na carreira de Celine. Já tem uma playlist toda organizadinha aqui no canal, a gente tá indo em ordem cronológica. Se você chegou agora, tem mais vídeos de Celine para trás. E se você tá me acompanhando, vai ter ainda muito mais pela frente, né? Então vem comigo porque a gente vai falar da coletânea All the Way. Lá em 1998, a Celine, ela deu início à turnê Let's Talk About Love, impulsionada aí por um álbum de muito sucesso, que é o Let's Talk About Love, e pelo grande acontecimento, né, que foi o filme do Titanic, e a trilha sonora que ficou por conta de Celine com a música My Heart Will Go On. Ela estava assim no topo do mundo, no auge da carreira. Com um palco em 360, em formato de coração, a turnê passou pelos Estados Unidos e pelo Canadá em 98, nas maiores e mais tradicionais arenas desses países. Mas em 99 foi a vez dos estádios na Ásia, no começo do ano, e na Europa durante o verão europeu, lá nos meses de junho e julho. E os dois shows em Paris, lá no estádio da França, foram gravados, e a junção dessas duas noites se tornou o registro oficial da turnê, que saiu tanto em CD quanto em DVD. E aí esse projeto recebeu o nome de A Cœur du Stade, ou No Coração do Estádio, uma coisinha mais ou menos assim. E foi lançado em 27 de agosto de 1999. E, gente, sério, por muitos e muitos e muitos anos, eu não encontrava esse DVD aqui do show. Tipo assim, eu sabia que ele existia, mas eu só via, assim, alguns trechos quando passava em algum documentário. Era um mundo sem internet, né, gente? E por muitos anos eu não encontrava nem pirata aqui no camelódromo da minha cidade. E aí eu fui comprar esse DVD aqui só muitos e muitos anos depois, assim, já era 2008, 2009, 2010, por aí, que eu fui comprar ele. E ele, pelo que eu lembro, ele é um DVD 9, então uma coisa assim, ele não é da região do Brasil, né, ele não foi feito para tocar nos nossos aparelhos de DVD. Mas se você é assim como eu, você sabia, né, naquela época, que dava pra colocar um código no seu aparelho de DVD que desbloqueava pra ele tocar DVDs do mundo inteiro. Então eu fiz isso com esse aqui. E eu acho ele lindíssimo, né? O encarte aqui, ele traz depois as letras das músicas. É como se fosse um encarte de CD mesmo, né? Só que eu assisti assim sem entender nada, porque eu não sei nada de francês, e os subtítulos estão todos em francês, né? Todas as legendas estão em francês. Mas parte da vida, né? Enfim, durante a etapa europeia da turnê, a Celine ela teve que desmarcar 11 shows. E isso aconteceu por conta do maridão René. O nosso amigo, ele foi diagnosticado com câncer de garganta e iniciou o tratamento durante a turnê de Celine Dion. Não preciso nem te contar, né, que todo esse acontecimento foi amplamente divulgado pela mídia e também caiu ali, né, nas garras do sensacionalismo, como já era previsto que acontecesse. A vontade de Celine mesmo era de desmarcar todos os shows, porque ela queria estar do lado do marido. Mas o René, que além de marido também era empresário de Celine, falou para ela continuar com as datas. Uma porque estava tudo esgotado, estava tudo vendido, então não seria financeiramente muito interessante desmarcar uma turnê desse tamanho. E outra que ele sempre foi desse tipo, né, ele sempre falou: "Celine, vai, continua, fica na sua, vai que vai dar tudo certo". Até porque boa parte das datas nos Estados Unidos foram remanejadas. O último show aconteceu em abril, mas haviam mais shows para acontecer nos Estados Unidos. Essas datas foram remarcadas para depois da etapa europeia, e aí essas datas foram remanejadas para setembro até novembro, dezembro de 99. E antes do álbum ao vivo, veio um álbum de Natal em 98, que a gente já falou aqui no canal, e depois do álbum ao vivo veio então o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, que é o All the Way, que é a coletânea, naquele mesmo ano de 99. Concebido como uma celebração do sucesso comercial de Celine durante a década de 90, o álbum resgata 9 de suas músicas mais bem-sucedidas e ainda adiciona 7 inéditas. E para conseguir esse novo material, a menina Celine contou com o produtor de longa data, né, o David Foster, outros nomes grandões e principalmente um que é o nome do como é o nome dele?
Muchland, a gente não lembra o nome dele, mas a gente lembra o nome de com quem ele era casado, que era marido de Shania Twain, ela rainha, ele nadinha. Esse álbum acabou virando a coletânea de sucessos mais vendida por uma artista feminina solo nos Estados Unidos durante aquela era SoundScan, onde vendeu mais de 9 milhões de unidades. Sem falar que ele vendeu mais de 22 milhões de cópias no mundo inteiro, sendo 5 milhões na Europa, 2 milhões no Japão e 1 milhão no Canadá. Lembrando que esse e outros vídeos do canal, né, toda vez que eu volto e falo de número de venda, eu tô falando só do recorde histórico que a gente tá conversando, amor. Então tô falando ali de 99, 2000. Aí vem no comentário falar: "Mentira, ela vendeu tanto, tanto, tanto", até hoje, né, querido, mas aqui a gente tá voltando no tempo falando só daquela época, então você já entendeu, né, o que importa é que vendeu muito. Segura aí. Mas qual o motivo desse álbum? Até porque Celine já havia lançado Let's Talk About Love em novembro de 97, o Se Suffisait de Me em agosto de 98, These Are Special Times em outubro de 98 e o Ao Vivo em agosto de 99. Muitos lançamentos em apenas 2 aninhos, os fãs foram muito bem servidos. Mas acontece que ali na virada do milênio marcava 10 anos de carreira da Celine Dion cantando em inglês. E depois de uma década de muitos álbuns, turnês globais, promoção pesada, a Celine, assim, ela trabalhou esses 10 anos ininterruptamente. Sem férias, sem descanso, ela fez o nome dela. E aí, ela anunciou que faria uma pausa prolongada em sua carreira, o famoso hiato. Tô ansiosa para não ter agenda, nem pressão, para não me importar se tá chovendo ou não, apenas visitar a família e os amigos, cozinhar em casa, tentar seriamente ter um filho, quero ficar sem pressão por um tempo, disse a dona Celine para Billboard em 1999. Então o álbum All the Way, A Decade of Song é idealizado e assim ele é empacotado e divulgado, né, oferecido para as pessoas. Encaixado ali, né, o discurso por trás dele era uma celebração da Celine Dion na década de 90, uma década que ela vendeu mais de 100 milhões de cópias ao redor do mundo inteiro. E o processo de equilibrar os sucessos mais icônicos de Celine Dion com material inédito foi talvez o mais demorado. Foram muitas idas e vindas para decidir como que ficaria a setlist final. Isso porque, inicialmente, a ideia era gravar só 3 músicas inéditas. Aí a Celine falou: "Não, vamos gravar 5". E aí eles receberam muitos materiais, gravaram 9 e selecionaram 7. O hit definitivo e que foi, assim, o sucesso dessa era, That's the Way It Is, a minha favorita, que tem back vocals da Shania Twain, If Walls Could Talk, o cover da Roberta Flack, The First Time I Ever Saw Your Face, mais um cover, dessa vez do Frank Sinatra com All the Way, aquela que fez parte da trilha sonora do filme Homem Bicentenário, Then You Look at Me, uma balada estilo clássica da Diane Warren, I Want You to Need Me, e uma versão da música Vivre, do Plamondon, que aqui se chama Live. E as 9 músicas clássicas quais foram? Bom, para isso, vamos começar falando sobre aquelas músicas da Celine Dion que pegaram o primeiro lugar na Hot 100 dos Estados Unidos. The Power of Love, 4 semanas em número 1 em fevereiro de 94. Because You Loved Me, 6 semanas em número 1 em março de 96. Foi essa música que tirou One Sweet Day da Mariah do primeiro lugar depois de 16 semanas. My Heart Will Go On, que estreou em primeiro lugar em novembro de 97 e ficou no primeiro lugar por 3 semanas. I'm Your Angel, que ficou 6 semanas em número 1 em novembro de 98. E depois nós temos as pedras fundamentais. Beauty and the Beast, tema da animação A Bela e a Fera da Disney, música que projetou Celine Dion para o público ouvinte das músicas em inglês. It's All Coming Back to Me Now, porque sim, é um clássico absoluto e quem concorda respira. To Love You More, outro clássico que de tão clássico tá em 4 álbuns diferentes da menina Celine e agora também tá nessa coletânea. E aí vem 2 que eu amo, que são If You Ask Me To e Love Can Move Mountains. Mas, mesmo amando muito, eu faria uma troca. Eu incluiria o Where Does My Heart Beat Now no lugar de If You Ask Me To, só pra gente ter um representante do primeiro álbum esquecidérrimo da Celine. E no lugar de Love Can Move Mountains, eu colocaria All By Myself, porque eu acho que essa é uma das músicas mais emblemáticas de Celine. Mas aí,
ficariam muitas músicas do Falling Into You, né. Então colocaria Immortality ou The Reason, ou o dueto com a Barbra Streisand. Mas nem tudo é perdido, meninos, porque existem variações dessa coletânea ao redor do mundo. Por exemplo, Immortality está presente em todas as versões, menos nas versões lançadas nos Estados Unidos e no Canadá. Lá no vídeo do Let's Talk About Love, quando eu falei dos singles, a gente conversou, né, que Immortality foi um hit no mundo inteiro, menos nesses 2 territórios, então nada mais justo que ela tá na versão que vai para o mundo todo e não tá nessa, né. Talvez seja justo. E aí você me fala: "Mas Ricardo, seu burro, All By Myself tá na setlist". E realmente tá, mas tá na nossa versão brasileira, assim como também está na versão francesa e na versão japonesa. Eis que lá no Japão também foi adicionada mais uma música, que é a música Be The Man, que foi single especial no Japão, foi hit no Japão na época dela, e em toda a Europa, menos na França, Think Twice também está na setlist. E não só lá, como também tá nas edições que foram para o leste asiático e para a Austrália. E já na Austrália, no lugar de I'm Your Angel, nós temos a música Falling Into You. Só o meu Unison que foi esquecido para todo sempre. Deus o tenha. Anos depois, lá em fevereiro de 2001, foi lançado um home video da coletânea All The Way, e que agora trazia aí 18 vídeos, sejam eles videoclipes, cortes de show, de programas de televisão, mas aí trazia ali vários clipes de Celine, todas as músicas novas, né, tinham um clipe, e aí entram todos esses clipes aí, que estão na setlist original, com a adição do clipe de Misled. E gente, outro hit da carreira de Celine, né, essa fita, esse VHS, acho que assim, não tinha um ser humano que não tinha o DVD pirata ou o VHS com todos esses clipes aí. Era assim, naquela época, todo mundo tinha isso aí. Era tipo aqueles DVDs de flashback. Mas voltando aqui pra 99, o álbum serviu tanto para coroar o ápice da carreira de Celine como recordista de vendas global, como também foi o último grande lançamento após o seu afastamento da indústria musical, marcado, né, pelo show do milênio lá em Montreal, Quebec, no Canadá, na virada do ano de 99 para 2000. E aí, nos bastidores que estão no DVD do A New Day, a gente vê, tanto o René quanto a Celine contar que após esse show em Las Vegas, eles e família e amigos viajaram para Las Vegas na mesma noite, né, então eles saíram aqui de Montreal, foram para Las Vegas, né, voltaram algumas horas no fuso horário, e lá em Las Vegas eles assistiram ao espetáculo O, do Cirque du Soleil, que é dirigido pelo Franco Dragoni. Mas aí, isso já abre a porta, né, de mais histórias que virão pela frente da residência de Celine. E é isso, meninos! Fechamos a década de 90 de Celine Dion. E agora eu quero saber de você, qual que é o impacto dessa coletânea na sua vida? Como que foi? Você também tinha o DVD pirata do All The Way? Você também tinha esses flashbacks aí guardados na sua coleção? Conta pra mim, porque o vídeo termina aqui, mas a nossa conversa, como você muito bem já sabe, meu darling, continua nos comentários e eu espero você lá. Beijo e até a próxima.